tá? Só um minutinho. Quando você quiser passar o slide, daí você avisa, eu vou fechar meu microfone para não ter barulho, tá bom? Tá bom. Parece que só o nosso. Bom, gente, boa noite para vocês. Estão com muito eco? Gente, eu não sei eu acho que só a gente tá com o microfone aberto. Eu acho que tá agora a Carol, a Karina e eu com o microfone aberto, mas acho que a gente pode fechar e conforme a gente for falando, a gente Ah, tá bom então, gente, obrigada. Boa noite, pessoal. Hoje eu, a professora Dai e a Carol, a gente vai apresentar um pouco sobre essa ferramenta, que é o podcast. Eu não sei se vocês me conhecem, eu sou da UFSCar, de Sorocaba, a Carol também, e a professora atualmente dá aula no IFESP. Eu espero que todo mundo esteja bem. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem acrescentar algum comentário, sintam-se à vontade. A ideia é promover o diálogo, promover uma discussão. Podem levantar a mão, me interromper, fiquem à vontade, tá bom? Carol, pode mudar o slide. Bom, gente, eu vou começar falando um pouco dessa ferramenta, que nada mais é que um programa de rádio dos tempos atuais, com vários temas que são publicados nessas plataformas de streaming. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo de streaming, mas são plataformas que permitem a transmissão dos conteúdos pela internet sem a necessidade de fazer um download, de baixar o arquivo por completo. Ana Amélia Morim, em Encontro sobre Podcast Braga, Portugal, 2009, ela traz a definição da palavra podcast, que é uma junção dos termos do iPod, que é um dispositivo de áudio da Apple, tipo um MP3, antigamente as pessoas tinham MP3, não sei quem se lembra, né? Mas é a junção da palavra podcast, iPod, perdão, e da palavra broadcast, que é um método de transmissão e distribuição de dados de um ficheiro de áudio, e é chamado de episode, que é episódio em português. Enquanto o termo podcast identifica o produto, o termo podcasting, com ing no final, caracteriza a emissão através da internet. Essa ferramenta ela costuma ser utilizada bastante no entretenimento, mas nos tempos atuais ela tem sido um aliado importante na educação, sem contar que hoje a gente vê inúmeros programas de podcast nessas plataformas de streaming, e por que não usar essa ferramenta dentro da sala de aula, né, para promover um diálogo, uma metodologia mais criativa, e a professora Dai vai falar um pouco sobre essa ferramenta no ensino básico. Eu passo a palavra agora, e é isso, pessoal. Bom, eu não sei se todos vocês estavam agora, né, na abertura lá no YouTube com o professor Altamirano, mas eu sou a professora Daiana. A minha formação, assim como as meninas estão no curso de licenciatura em Geografia, eu também fiz licenciatura em Geografia, meu mestrado, meu doutorado também. Já dei aula para elas, na UFSCar de Sorocaba, e hoje eu dou aula aqui no Instituto Federal de São Paulo. E a gente está começando a falar sobre o podcast, né? Mas a ideia é, ao longo do tempo, aqui, falar ainda um pouquinho sobre o projeto que a gente tem desenvolvido no Instituto Federal de São Paulo, em parceria com as meninas. Então, o podcast na educação básica, né? E aí eu falo da minha própria prática como professora, não só como alguém que está trabalhando, né, no projeto de extensão, mas como docente, é que ele traz uma série de possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade seria um podcast feito para os estudantes. Inclusive, o nosso projeto atual, ele surgiu um pouco daí. Logo com essa correria toda de ensino remoto, eu confesso que para mim foi acho que para todos, né, ou todos que dão aulas, mas para mim foi um grande desafio, porque eu estava acostumada a dar aula ali presencialmente, tentava, claro, utilizar novas metodologias, mas ainda não conhecia, né, a ferramenta do podcast. E aí, como eu tinha muitos problemas de alunos com uma conexão ruim, uma conexão, né, que não ajudava tanto eles estarem presentes apenas no momento da aula, então eu vi no podcast uma forma de começar a criar materiais para os meus estudantes. E foi assim, né, que eu comecei a fazer podcast, que foi em 2020. Construído o método científico. O método científico veio de Descartes, veio de Bacon, de Hume.
Será que ele estava falando com a gente? Acho que não, né? Bom, então eu comecei a usar o podcast como uma metodologia na sala de aula e foi muito, muito bom, assim, né? Porque eu comecei a fazer para os estudantes, tentei começar a usar exemplos. Então, por exemplo, eu vou fazer um podcast hoje sobre um tema X. Vou trazer uns dados novos, reportagens, acontecimentos do dia a dia, e assim foi indo. E eu percebi que, para minha surpresa, os alunos eles gostavam, então eles mandavam no WhatsApp: professora, eu amei seu podcast. Eu ficava pensando, mas gente, será que eles gostaram mesmo? E foi um material didático para mim complementar, muito importante, além das aulas síncronas, além das aulas que eu já fazia com eles e dos outros materiais. Então, o podcast para mim começou a ser também um momento onde eu falava para eles: olha, a disciplina que eu ministro para vocês, que é a disciplina de geografia, ela não é uma disciplina estática, né? Ela tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, foi assim que eu comecei a fazer podcast para os alunos, né? Para eles, para que eles tivessem contato com os conteúdos em outros momentos. Mas aí a gente também tem uma segunda opção, que é quando o podcast ele pode ser proposto do ponto de vista de uma atividade, né? Uma forma de avaliação. Então, essa semana mesmo, né, eu propus para os meus alunos que eles façam um podcast deles, né, um programa deles, falando sobre um tema específico. E isso é muito legal, porque eles têm que pesquisar, né? Parece que é simples, mas não é, porque eles têm que pesquisar, eles têm que pensar bem naquela sequência de começo, meio e fim, eles têm que articular ideias, eles têm que discutir entre eles, né? É muito diferente, por exemplo, de só entrar na internet, copiar alguma coisa e entregar para o professor. Não, tem um processo criativo, né, em tudo isso. Tem o processo de edição de áudio, né, como é que eles vão estruturar esse programa, né, esse episódio que eles estão fazendo. Então, também é uma forma de usar o podcast. E a terceira, que é a que a gente vai falar mais aqui com vocês, inclusive trazer o passo a passo de como a gente se organiza, etc., é o podcast feito com os estudantes, que aí nem é para eles e nem é apenas por eles, mas é um processo em que eu, Karina e Carol são estudantes ainda do curso de licenciatura em Geografia, mas elas não são, né, não estão estudando comigo como alunas, como os outros alunos, mas a gente faz um podcast com eles, né, todo o processo. Inclusive, eu lembro de uma situação bem engraçada, que a gente precisou montar a logo, né, do nosso podcast. E aí, um dos alunos, ele falou: eu gosto de fazer isso, eu quero fazer a logo. E aí eu falei para ele: faz umas 3 logos, né, e a gente vota. E aí no dia a gente votou mesmo, né, então não importa o que a professora acha nesse momento, meu voto é só mais um voto. E, enfim, escolhemos coletivamente. E a partir daí, os alunos, eles entenderam que realmente era com eles, né, a ponto dos alunos já terem mudado o calendário do podcast, a ponto dos alunos mudarem temas, né? Então, a gente queria falar sobre isso, ou a gente achou que queria falar sobre isso, agora a gente quer falar sobre outra coisa. Então, a ponto deles enxergarem, né, essa autonomia que eles têm de desenvolver esse trabalho. Então, tem sido uma experiência muito legal para nós. Pode passar, Carol. Opa, chegou minha vez. Gente, antes eu vou dar um recadinho que provavelmente vai estar algum barulho aqui, porque eu moro numa avenida, então se aparecer um barulho de moto, de carro, vocês já sabem, né? E como aqui eu vou falar sobre organização, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para ligar o microfone, tá bom? Como as meninas, né, a professora já me apresentou, eu sou estudante de Geografia aqui da UFSCar, e a gente está construindo junto esse projeto que eu espero que vocês gostem. Então, aqui a gente está falando sobre a organização para a criação de um podcast. E para a gente criar um podcast, precisa de alguns passos. E todos eles são importantes em algum nível, assim. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é todo o planejamento. Desde quais são as cores da nossa identidade, qual será o tema que a gente vai abordar, o tema geral dos nossos podcasts, qual vai ser o nome do nosso podcast. Então, todos esses detalhes são importantes para que a gente consiga fazer acontecer. O segundo passo é quando a gente entra na pesquisa e na elaboração dos roteiros. E esse é um dos passos mais importantes, porque é daí que nasce, de fato, o que a gente vai trazer para aquelas pessoas que vão estar ouvindo ou que vão estar lendo o nosso podcast.
E esse passo, ele requer pesquisa, requer uma dedicação um pouco maior, um pouco mais de tempo, e ele tem sido feito tanto pelos estudantes como por nós também, um trabalho coletivo feito por todo mundo. O terceiro passo parece que vai ser o mais simples, mas às vezes também não é, que é a parte da gravação. E hoje, nesse mini curso, a gente vai dar algumas dicas para que vocês possam gravar os áudios e que eles sejam utilizados de forma mais eficiente no produto final, que vai ser o podcast. Então, desde a escolha dos equipamentos, a organização do local, se usa fone, se não usa fone. Então, a gente vai compartilhar essas experiências com vocês. O quarto passo, talvez, possa ser o mais trabalhoso, que é a edição desses áudios. Porque a gente quer que as pessoas que estejam ouvindo se sintam confortáveis ouvindo os áudios, né? Então, não tá com o som muito alto, ou não ter muitos ruídos. E aí a gente vai fazer todos esses passos de limpeza, de tratamento do áudio, para que ele possa ficar legal para quem vai estar ouvindo. E o quinto passo é o passo talvez mais importante, que é a publicação, a distribuição desse conteúdo pelas redes de streaming, as redes sociais, enfim, que é onde vai chegar até vocês. E aí a gente vai estar mostrando esses passos para vocês também. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o planejamento. Então, qual é a finalidade pedagógica do podcast? Bom, como a professora disse, a gente está trabalhando com os estudantes. Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer ao longo de cada um desses episódios e de cada um desses processos. Porque, afinal, eles também precisam ter um papel criativo e de autonomia sobre esse projeto também. Então, a gente precisa ter atenção aos objetivos pedagógicos, quais os conteúdos serão incluídos. Então, não é somente nós que escolhemos o conteúdo, mas isso também vem da criatividade dos próprios estudantes. E nesse projeto, a gente fez uma outra coisa que foi bem legal, que a gente... Esses slides ficarão disponíveis Ficarão? Acho que sim, né? Vocês sabem. Eu topo. Onde eu estava? Isso. Não só os estudantes deram as sugestões de conteúdos que a gente vai trazer para esse projeto, né, que são conteúdos relacionados à geografia e à vida cotidiana, mas a gente buscou a comunidade externa, então os professores, outros estudantes de outras instituições, o que eles esperavam que a gente trouxesse para esse podcast. A gente também tem que pensar em determinar o fio condutor desses episódios, né? Então, desde o conteúdo, o começo, o meio, o fim, qual que vai ser o tipo de linguagem que a gente vai abordar, que tipo de público-alvo a gente espera que escute eles, né? Quem irá participar, se vai ter convidados. Isso é uma coisa muito legal, que depois a gente vai explicar e vai mostrar como que a gente fez isso. Quanto tempo vai durar os episódios, em quanto tempo ele precisa ser concluído. Então, tudo isso precisa ser planejado por todos nós. Bom, aí aqui eu trouxe um exemplo da nossa organização. A gente está elaborando ao todo 30 episódios com diversos temas, desde geografia da saúde até os acontecimentos que estão, os conflitos do Oriente Médio, todos esses temas que estão relacionados à nossa vida cotidiana e à geografia. E essa tabela, ela é dividida por o tipo de conteúdo, os temas, né, mais gerais. Então, por exemplo, episódio de apresentação, o episódio em que nós nos apresentamos e teve um roteiro para isso. Por exemplo, geografia da saúde. Esse é o tema geral do episódio 2, por exemplo. Mas o título desse episódio é A Geografia Também Pensa sobre a Saúde? Então, isso é uma coisa que a gente também escolheu junto, porque os títulos desses episódios precisavam ser chamativos e criativos para que as pessoas se interessem em ouvi-los, né? A gente também dividiu em quais foram as pessoas que vão fazer as pesquisas, né? Os roteiros. Então, vocês podem ver o nome aqui de todo mundo. Dayana, Karina,
a Damares, todo mundo que participou do nosso projeto, né, que está participando. A gente dividiu também as pessoas que foram fazer a gravação. Então, não necessariamente a pessoa que fez a pesquisa, elaborou o roteiro, vai ser a pessoa que vai gravar. E também não necessariamente vai ser ela que vai editar também. Então, todo esse processo foi muito dinâmico e todas as pessoas que estão no nosso projeto participaram de todos os níveis desse processo, tanto da edição, a gravação, o roteiro, a pesquisa, a edição, a publicação, enfim. Bom, e para tudo isso funcionar, o que é mais importante é a organização. Porque sem a organização, a gente não consegue visualizar o que a gente está fazendo e quais são os caminhos e os processos que estão acontecendo. Então, aqui eu trouxe 2 prints das nossas muitas pastas, né? As pastas divididas por episódios, algumas com cores, as mais importantes, as que precisam ser concluídas. Eu trouxe aqui também um print dos tipos de roteiro, né? Das fichas técnicas do podcast, da pasta de áudio, de gravação, da parte de roteiro, de rascunho, enfim. E isso tudo, quem vai apresentar agora vai ser o próximo slide, e aí vocês vão ver como que foi essa organização dos roteiros. Ô, Carol, você pode manter nesse slide aí, que eu queria só falar uma coisa, né? Na verdade, você pode voltar no anterior, que eu queria... Só uma coisa que eu lembrei, assim, porque eu acho que o nosso relato aqui é mais do que o relato da organização, né? Mas também é o relato da nossa formação enquanto professores, enquanto professoras, né? Nesse processo. Então, eu quero que vocês percebam ali, né? Na pesquisa e no roteiro, inicialmente, o trabalho estava muito mais concentrado entre eu, a Karina e a Carol. Né? Obviamente que a nossa proposta sempre foi que os alunos participassem sempre, desde o começo eles participam, a gente sempre faz reunião no Meet, pergunta que tema eles querem e tal. Mas no início a gente percebeu o quê? Que os alunos eles já estão acostumados a estar em espaços onde eles só acatam decisões. Então é mais ou menos assim, o que vocês querem? Professora, você que sabe. Mas vocês não querem nenhum tema? O que vocês acham disso? Eu acho legal, então pode ser. Então, a gente se deparou com essa dificuldade, né, de abrir esse espaço de fala, quem quiser fala o que quiser fazer, o que quiser pesquisar, e dos alunos não conseguirem falar, porque ele já vem de um processo de longo tempo de cerceamento da fala. Então, o que a gente fez? A gente iniciou os roteiros e as pesquisas e foi incluindo eles com o tempo. Né? Então, assim, claro que eles já estavam incluídos desde o início, mas foi um pouco difícil para eles, né, se enxergarem nesse lugar de autonomia. E uma coisa que eu percebo, assim, que é fantástica nesse projeto, esse projeto ele começou em abril, né, e agora a gente já está em alguns meses com ele, é que com o tempo, os alunos, eles começaram a se empoderar do próprio projeto. Né? Então, por exemplo, vocês estão vendo ali que do episódio 18 ao 21, a gente tem o debate sobre o tema de racismo. E aí nós convidamos as pessoas para falar sobre isso. E uma das pessoas, ela gravou um áudio maior do que o que a gente pediu para ela. E ficou incrível. Então a gente falou assim, vamos transformar em mais um episódio. Só que a gente tinha que tirar outro. E aí eu propus para os alunos, puxa, o que vocês acham da gente tirar um episódio X? E aí os alunos falaram para mim, não, a gente não quer tirar esse episódio, porque a gente gosta muito mais desse tema. E a gente quer ficar com esse episódio. E aí eu falei assim, uau, que fantástico, né? Então, esse era o meu objetivo como professora, e esse era o objetivo também das meninas como, né, estudantes do curso de licenciatura, que chegasse o ponto dos alunos falarem assim, não, a gente quer fazer isso. Né? E chegou nesse ponto, mas assim, eu também quero que vocês entendam que por mais que a gente ame esse projeto, né, assim, de todos os projetos que eu estou participando agora, esse é um dos meus preferidos, que eu sou a mulher dos projetos, então tem vários outros. Mas é um processo também, né? A coisa não acontece na mágica da manhã para a noite, assim, sabe? Eu não sei se todos vocês já tiveram essa experiência de dar aula, mas é bem assim que acontece. Às vezes você começa a trabalhar com uma turma e aquela turma parece que não responde nada, né? Não responde nenhuma proposta, parece que não está interessado, mas na verdade é um processo. A gente precisa entender isso como um processo. Os alunos, eles não estão acostumados a ter espaço. Daí, quando eles têm, causam uma série de estranhamento, assim. E eu digo isso por quê? Porque o episódio 27 tem ali o meu nome e o nome de um aluno.
E eu falei para ele, ó, precisando de mim, eu tô aqui. E ele simplesmente foi e ele está fazendo. De vez em quando ele me manda, professor, olha o que eu encontrei, professor, olha que legal. E eu não estou escrevendo com ele, né? Mas ele chegou ao ponto de falar, não, esse episódio é meu e eu quero fazer. Né? E todo momento eu falo para ele, puxa, se você quiser, eu participo, eu escrevo com você, eu não estou aqui para a gente só ter aula e você escrever, eu escrevo com você e tal. E ele falou que não, que ele quer escrever e ele está lendo coisas sobre isso. Então, acho que essa é uma observação interessante. Pode passar, Carol. E nesse próximo slide que a Carol passou também, que é o das pastinhas, todas as pastinhas elas têm os mesmos arquivos. Né? Então, do episódio 1 ao episódio 30, todas as pastinhas têm uma pastinha dos arquivos que a gente grava, uma pastinha com a ficha técnica, que depois as meninas vão mostrar para vocês, que é uma descrição de quem faz o quê, que eu acho que isso também ajudou eles a se sentirem parte, né, se sentirem responsáveis. Uma outra pastinha com o texto do roteiro e uma outra pastinha com os documentos de pesquisa. Então, sites, as coisas que eles pesquisam. Pode passar, Carol. Isso. Aí, agora eu vou falar um pouco, né, sobre esse processo de pesquisa e roteiro. Primeiro eu quero dizer que nada como conhecimento e pesquisar para a gente conseguir entender um pouco mais das dinâmicas do mundo. Isso é comum a todas as disciplinas, mas eu acho que nas disciplinas das ciências humanas isso é ainda mais evidente em tempos de fake news, né? Então, cada vez mais os alunos eles precisam ser estimulados a pesquisar. E pesquisar não é só ir lá no Google e digitar uma palavra, né? É ir a fundo, é entender pontos de vista diferentes, é conseguir se posicionar e argumentar. Então, esse é um pouco do trabalho que a gente tenta estimular, né, os alunos a fazer, e também fazer com eles, porque daí a gente vai pesquisando junto e a gente vai aprendendo junto, né? Então, tem essa pesquisa, né, um pouco mais conceitual, tem pesquisa de dados estatísticos, por exemplo, então, teve um episódio que a gente gravou sobre a globalização, e aí em algum momento a gente escreveu que tinha um número grande de desempregados no Brasil por conta da pandemia. Então, vamos lá atrás de ver quanto é. Qual é a porcentagem dessa população que está desempregada? Será que é muito mesmo? Quanto que aumentou em relação ao período do ano passado? Né? Então, por exemplo, são dados assim que a gente procura para tentar entender um pouco mais sobre o que a gente está falando. E aí a gente procura também reportagens, né? E a partir de todo esse material a gente vai estruturar o roteiro, ou seja, com todo esse material que a gente pesquisou, o que a gente quer dizer? E aí o que a gente quer dizer aparece, né, nesse formato de começo, meio e fim. Então aí, à esquerda de vocês, na esquerda da tela, vocês têm o exemplo, né, o mundo do trabalho e a globalização, que foi um dos episódios. Então, conjuntamente, isso nós escrevemos juntos mesmo. Essa primeira parte que vocês estão vendo, essa primeira linha, é uma linha comum a todos os episódios, né? Então tem até ali, oi, eu sou, e o tracinho, né? Então a pessoa fala o nome dela. Esse é o episódio número tal do nosso podcast, etc. E ali as meninas colocam a inclusão de uma música de fundo, né? Porque assim se estrutura o nosso programa, né? O nosso podcast. Depois vem uma frase de efeito. Então, quem vai escrever o roteiro já pensa assim, puxa, qual é a frase que a gente vai começar? Pode ser uma citação, pode ser uma pergunta, pode ser algum dado, algo nesse sentido, e depois a gente continua escrevendo, né, o roteiro. Pode passar, Carol. O roteiro, ele tem duas formas de escrever. Nesse projeto específico, a gente propôs que o roteiro fosse um roteiro transcrito, ou seja, que tudo que é dito fosse escrito literalmente. Então, essa escrita ela precisa ser dialógica, no nosso caso. Carol, se você puder voltar lá um pouquinho, só para eu dar um exemplo daquele mesmo episódio. Então, vejam que tudo que está escrito aqui, a pessoa leu, né? No caso, foi a Karina que gravou esse. Então, vai ali, né? Obviamente, você já ouviu falar sobre globalização, mas não necessariamente pode ter entendido o que ela significa, e é por isso que o episódio de hoje é dedicado a esse assunto. Então, a gente escreve com palavras que os alunos utilizam, até porque eles também escrevem, né? E a gente procura escrever de um jeito que seja simples, né? Que qualquer pessoa consiga entender, mas sem perder a complexidade. Pode voltar lá no seguinte, Carol. E aí, nós escolhemos esse modelo guiado por quê? Porque aí todo mundo participa
da maior quantidade de etapas possível. Então, por exemplo, eu e a Carol, a gente pode participar da pesquisa, mas a Carol pode escrever o roteiro. Uma outra pessoa, a Karina, por exemplo, ela pode gravar. Depois, o Stefano, que é um dos alunos que faz a edição dos áudios, ele pode editar. E assim, o maior número de pessoas possível vai ter contato com aquele conteúdo e com aquela discussão. Porque agora, nesse período remoto, eu não estou falando para vocês, eu não sei quantos de vocês são do Instituto Federal, mas eu estou falando para vocês de alunos que têm 21 disciplinas, 25 disciplinas. Esses alunos, eles estudam em período integral. Então, eles também têm muitas atividades. Não dá para todo mundo fazer todos os episódios. Né? Então, enquanto alguns estão construindo o episódio 3, outros estão construindo o episódio 6. E assim sucessivamente. Então, nós decidimos fazer assim, esse roteiro transcrito, para que a maior quantidade de pessoas possa estar envolvida naquele episódio, naquela discussão. Esses dias nós gravamos um episódio sobre o aumento da conta de luz. Nós já gravamos episódios sobre a questão da saúde, como a Carol falou. Nós gravamos um episódio sobre o acesso à cidade. E aí nós convidamos uma professora com deficiência para falar como era a experiência dela, né? E aí ela trouxe um relato assim muito sensível sobre a experiência dela. Ela falou assim: enquanto todo mundo pode ir numa loja provar roupas, eu não posso, porque não tem um provador adaptado. E aí veja que interessante, eu escrevi esse roteiro, porque foi um dos primeiros. Eu escrevi e eu mandei uma mensagem para ela. Falei assim: escuta, você pode gravar? Ela falou: eu posso gravar um relato. Ela gravou o relato dela, mandou pra gente. E na hora de gravar o episódio, uma das alunas gravou. Então, essa aluna já tinha o relato da professora, essa aluna gravou o que estava escrito. E assim que ela terminou de gravar, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim: professora, eu nunca tinha parado para pensar, né? Como é que é a experiência de uma pessoa com deficiência num museu, no ônibus, com a rua esburacada. E essa aluna é uma aluna do curso de mecatrônica, que, assim, aparentemente não teria nada a ver com a discussão. E ela falou para mim: puxa, a gente tem que propor um projeto. E eu vou dizer para o meu grupo para a gente propor um projeto de um robô. Não vou saber explicar para você exatamente o tipo do robô, mas um robô que pudesse auxiliar essas pessoas com deficiência. Então, veja, era uma discussão que é cotidiana, da vida comum de todos nós, né, que é a questão da acessibilidade. Não tinha relação direta com o curso específico técnico que ela está fazendo, mas ela conseguiu fazer essa relação, essa aplicação. E o dia que eu recebi essa mensagem, eu mandei para as meninas e falei: gente, esse é o nosso objetivo. É sobre isso o nosso projeto aqui. E foi uma experiência muito legal, né? E a educação, ela tem esse sentido, né? Qual é o sentido da educação? É que os alunos sejam cidadãos. Não importa, eu fico muito feliz que as meninas serão professoras de geografia como eu. Mas eu não preciso ter alunos que queiram ser professores de geografia, mas eu preciso ter alunos cidadãos. E como é que a minha disciplina, especificamente, pode ajudar esses alunos a serem cidadãos? Nesse caso, nessa reflexão geográfica, né? E aí a gente estava falando sobre o tema da acessibilidade. Então, por isso nós escolhemos o transcrito. Mas, no caso, quando o professor quer fazer um podcast para os alunos, ele pode escolher um outro modelo, que é o roteiro guiado. Pode passar, Carol. Eu trouxe 2 exemplos para vocês, e apesar de ter esse projeto com os alunos aqui no Instituto Federal, eu também tenho uma parceria com outro professor, que ele está fazendo o doutorado dele em música, e a gente está elaborando um outro curso que deve sair em breve no portal de curso da UFSCar. E lá tem um e-book, tudo certinho, vai ser umas 18 horas esse curso. Depois, quem quiser fazer, é só procurar no portal de curso da UFSCar. Acho que daqui 2 semanas ele deve sair. E lá nesse e-book nós estruturamos esse modelo, que aí eu peguei para o nosso mini curso aqui. E aqui eu fiz um modelinho, né, para vocês entenderem essa diferença na prática entre o roteiro guiado e o roteiro transcrito. Então, na direita, vocês estão vendo o roteiro transcrito, né? Então, tem ali a abertura. Olá, meu nome é Dayana e esse é o podcast Geografia na Vida. Hoje, nós vamos falar sobre como a geografia está presente na nossa vida cotidiana. Então, veja, tudo que eu falei para vocês está ali. No da esquerda, já não. Então, tem ali a abertura. O que eu vou fazer na abertura? Uma saudação. E aí eu posso falar o que eu quiser, desde que eu cumprimente as pessoas, né? O meu pontapé inicial. E depois, o que eu vou fazer? Bom, eu vou citar uma frase de referência para o meu episódio. Qual frase?
isso, né, eu vou organizar no meu momento de planejamento. Mas veja, eu não tenho obrigação nenhuma de ler o que está escrito ali, né? É só uma guia para me lembrar, né, de como isso vai ser feito. Nesse projeto, né, que a gente está fazendo juntas e junto com os alunos, a gente vai ter um único projeto, um único episódio, que é um episódio de entrevista. Então, um dos alunos falou: professor, eu estava no Instagram e eu descobri que tem uma parte da geografia que chama Geografia do Corpo e quero incluir isso nos temas. Aí eu lembrei de um amigo que eu tenho, que há muito tempo eu falava com ele, que é uma referência na área, e quando eu mandei para ele, ele falou assim: puxa, eu vou, se você quiser marcar uma reunião no Meet com seus alunos. E aí ele marcou. Ele é um pesquisador estrangeiro, os alunos ficaram super animados, né, que vão ter esse contato aí com ele, e ele vai vir falar com os alunos. Então, os alunos, eles estão começando a elaborar um roteiro guiado, sabe? O que vai perguntar, que hora que vai perguntar, como é que vai ser, etc. Pode passar, Carol. Minha vez de novo. Então, aqui a gente escolheu, né, dar umas dicas para vocês que, enfim, querem tentar gravar um podcast, às vezes gravar um áudio, né? E essas dicas é muito legal porque a maioria delas foram dadas pelos alunos. Então, muitas das coisas que a professora falou aqui, inclusive, que a Karina também já falou, a gente aprendeu também com os alunos, né? Então, isso foi um processo muito importante para nós. Então, eu vou citar aqui algumas dessas dicas que foram muito legais, que a gente utilizou nos nossos podcasts. Como melhorar o som do meu microfone? Às vezes a gente tem aquele microfone, né, que nem o meu aqui tá todo quebrado, mas que funciona, mas não funciona do jeito que a gente quer, né? E aí, um dia eu tava falando isso, né, para uns alunos do projeto, ele falou assim: olha, eu tenho uma dica. Você vai pegar uma meia, e aí você vai pôr o seu microfone, ou alguém levantou a mão. Sou eu. Hey, Pode Nilda. passar a tela rapidamente, a anterior, rapidamente, para eu fazer um print screen? Claro. Essa? Obrigada. Acho que pode seguir, Carol. Tá. Daí ele falou assim... Só um minuto, gente. Daí ele falou assim: olha, você pode pegar seu celular ou seu microfone e colocar dentro de uma meia. Aí eu fiquei tipo, será que vai dar certo? Aí eu coloquei meu celular dentro de uma meia e a gravação melhorou assim, um monte, sabe? Porque fica parecendo um microfone. Eu não sei explicar o que acontece. Eu só sei que fica muito melhor. E aí, enfim, vocês podem tentar se vocês quiserem também. Bom, e aí uma outra dica é: por que é importante organizar as minhas gravações? Quando a gente faz muitos áudios, geralmente a gente grava pelo áudio do WhatsApp ou pelo gravador do telefone. E quando a gente usa os gravadores, a gente consegue nomear, enfim, as gravações. Então, parte 1, parte 2, introdução, final. Mas quando a gente manda ele para algum lugar para poder baixar no computador, ele não nomeia. Ele, enfim, perde a nomeação e fica com uns nomes estranhos, assim, e a gente tem que ficar reouvindo os áudios para poder organizar. E aí a gente perde muito tempo nisso. Então, uma coisa que é muito importante é a gente criar essas pastas, como, por exemplo, os áudios que já foram convertidos, ou os áudios que já foram renomeados, colocar sempre na ordem em numeração ou em nome, porque isso vai facilitar muito o trabalho e a gente vai economizar bastante tempo nesse processo. Bom, e aí uma outra dica é: você sabe como preparar o ambiente para se fazer a gravação? Geralmente, quase sempre, quando a gente precisa ir numa reunião, gravar alguma coisa, os carros decidem aparecer na nossa rua, né? Tipo, sempre. E aí a gente tende a
ir para um ambiente como quarto, enfim, gente, eu já até fui gravar dentro do banheiro, que não tinha condições. E aí acaba ficando muito eco. E isso pode atrapalhar e ficar ruim para quem vai ouvir aquele áudio depois. Então, uma das dicas que a gente recebeu também por um professor é ir perto de móveis ou ir perto de lugares que tenham tecido, por exemplo, perto da cama ou perto da cortina, porque aí esses elementos vão abafar o som e vai ficar com menos eco. Então, isso, assim, foi uma dica super legal que a gente também recebeu. Bom, uma outra dica, e essa foi uma das mais importantes para a gente, e foi dada por um dos nossos estudantes, é que antes da gente gravar um som, que ele vai ser editado depois, é muito legal que a gente grave antes, pelo menos uns 5 segundos do som do ambiente. Porque depois a Karina vai mostrar para a gente que para a gente remover todos esses ruídos ao longo do áudio inteiro, o programa precisa reconhecer quais ruídos ele vai ter que tirar. Então, é muito importante que vocês comecem um pouco depois do que só fazer uma gravação já começando direto, porque depois isso dificulta a edição desse áudio. E a última dica é distanciamento do microfone ou do celular, de onde vai estar captando o som, porque isso vai fazer com que tenha uma redução dos ruídos e também do som da nossa saliva, enfim, desses tiques que a gente acaba tendo, né? Bom, essas foram as dicas e agora eu vou passar para a Karina, onde ela vai apresentar um processo para a gente ver. Então, Carol, eu vou só pedir rapidinho para você parar de apresentar, para eu apresentar aqui rapidinho, tá bom? Tá bom. Obrigada. Foi? Agora sim. sim, Karina. Bom, gente, essa parte que quando a gente edita os áudios, eu vou explicar primeiro essa parte. Aqui na nossa pasta a gente tem o roteiro, que é onde a professora Dai explicou, né, que é onde a gente escreve os textos, e aqui a gente tem os arquivos de gravação. Depois que os alunos gravam ou a gente grava, a gente sobe para essa pastinha aqui de arquivos de gravação. A gente faz o download, eu já fiz o download aqui rapidinho para eu demonstrar para vocês. E aí, o que a gente faz? Primeiro, depois que eu faço o download, ele está aqui, só que eu preciso deixar ele em arquivo de MP3, porque senão o nosso programa que a gente costuma editar, ele não reconhece. Então, aí eu venho aqui, nos arquivos de gravação, e eu geralmente uso esse conversor de áudio, que ele é online, é gratuito, e a gente não tem esquenta-cabeças, é bem tranquilo. E aí eu puxo aqui nos downloads, deixa eu ver se está nessa pasta. Aqui. Eu clico nele e coloco para converter. Depois que eu converti o arquivo, eu vou fazer o download de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, me interrompe, porque eu não estou vendo a tela, tá? E aí, depois que eu faço o download, ele já está aqui. Ele vai estar nessa... Deixa eu ver. Não, ele não foi. Amiga, Reinildes levantou a mão. Ai, perdão, peraí. Pode falar. Sim, eu gostaria que você falasse qual que é esse editor de áudio. Eu já vou chegar lá. Eu estou só explicando como que a gente converte. Não é o Audacity, não é? Isso, é esse mesmo. É o Audacity? Ah, tá. Então tá joia. Ô, Karina, Imagina. já que você está nessa tela, você pode copiar o endereço e jogar aqui no chat? Posso saberem sim. Qual é o conversor? Aqui, eu vou colocar agora, inclusive. Aqui, gente, o link. Ele é gratuito, é bem simples de fazer o convertimento do áudio, o conversor do áudio. E aí ele tá aqui. Já fiz o download. Aí eu venho aqui nessa pasta de downloads. Já tá aqui. Já tá aqui. Deixa eu ver se foi agora. Isso, esse... não foi agora esse. Espera aí. Esse geralmente eu apago e faço o download do arquivo novo. É esse aqui. Vou fazer de novo para ver se aparece lá na pasta. Ah, ele já tinha baixado. Aí, assim que eu fiz o download, eu vou aqui no
no Audacity. Gente, esse programa é muito bom. E antes de começar a explicar como ele funciona, eu vou falar que um dos alunos que ensinou a gente a gente editar, eu e a Carol, porque a gente não tinha, eu nunca fiz podcast na minha vida, eu não tinha conhecimento dessa ferramenta. E aí esse aluno, ele inclusive tem um podcast só dele, de uma amiga, e é maravilhoso. Aí você percebe que nesses momentos a gente acaba aprendendo também com os alunos, né? É uma coisa que é uma troca. E, enfim. E aí, eu venho aqui e pego o áudio. Coloco ele aqui. Tá aqui. Aí eu arrasto para cá, agora já em formato de MP3. Geralmente, a gente tem três coisas para fazer nesse aplicativo. A gente vem aqui em efeitos, tem que equalizar o áudio, tem que reduzir o ruído e tem que comprimir o áudio. Geralmente, eu coloco todos os áudios que eu vou editar aqui. Eu coloquei só esse para eu poder mostrar para vocês como funciona. Aqui a gente consegue dar zoom, assim, ó. E aí a gente consegue ver essas partezinhas aqui que não tá essa linha reta, então tem ruído. Que aí é aquilo que a Carol falou que é importante, gravar uns 5 segundos em silêncio para poder reconhecer o ruído do ambiente. Esse áudio aqui é do professor Tiago, do episódio de racismo. Eu já deixei ele editado, mas eu vou fazer uma pré-edição aqui para vocês verem como funciona. Geralmente eu venho aqui primeiro em efeitos e redução de ruído. Aí eu obtenho o perfil desse ruído, aí ele vai carregar aqui rapidinho, e depois eu clico no áudio inteiro e venho nessa mesma opção e coloco em OK. Aí ele vai reduzir o ruído de todo o áudio vai ficar mais limpo. Não sei se vocês conseguem ver. E assim vai fazendo. Aí tem a parte de comprimir, que é aqui. A gente só comprime. Bom, quando o Stefano, que é um dos alunos que ensinou a gente a editar, ele não mexe nessa parte. Ele só comprime o áudio, que aí vocês vão conseguir ver que aumentou. Fica mais limpo o som. Eu não sei propriamente o que faz, mas eu sei que funciona, gente. E aí a gente vem aqui, vocês viram que também não tá limpo, mas tem aquilo também da respiração da pessoa, para não ficar um corte tão brusco, para não ficar não natural, sabe? Aquela coisa cortada no seco. E aí eu vou dar play aqui, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Salve, salve, galera. Vocês conseguem ouvir? Sim, conseguimos. Aqui nessa parte aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma parte que está em vermelho. Geralmente a gente edita essa parte também, porque quando a gente sobe o áudio em um dos programas, ele fica meio alto, fica estourado no áudio. Principalmente, pelo menos quando eu gravo, fica bastante estourado, porque eu tenho a voz fina, e aí quando eu vou falar uma vogal, um A, sai bastante estourado. Então a gente costuma abaixar nessa partezinha aqui. Geralmente abaixa 1 ou 2. Vou colocar de novo para vocês verem, ó. Salve, salve, galera. Já não tá chegando no vermelho. Salve. Já não chega no vermelho, então fica mais agradável de ouvir. Já comprimi o áudio. E equalizar. Opa, perdão. Aí vem aqui em equalizar o gráfico. No meu computador, quando o Stefano ele fez, mudou alguma coisa. No meu computador não costuma mudar. Geralmente fica tudo plano, então eu não costumo fazer isso. Eu vou ouvindo e vou vendo se fica bom. Mudou pouca coisa, para mim, quase não faz diferença. Então eu vou, dependendo do áudio, eu tiro mais ruído, dependendo do áudio eu não comprimo. Teve um áudio, acho que foi a Damares, que gravou esse áudio também, a apresentação do professor, e eu comprimi e não ficou bom. Então aí a gente vai vendo o que funciona para um e o que funciona para o outro. Quando eu preciso cortar, eu geralmente pego aqui, tipo, e delete, ó. É bem simples. Se eu apaguei sem querer, o Ctrl Z, ele volta. E se eu quiser juntar um áudio no outro, é a mesma coisa. Eu posso copiar, ó, Ctrl C e vir aqui no final e colocar. A gente vai editando conforme, tipo, às vezes no final também a pessoa parou de falar e ficou um silêncio. Aí você vem aqui, ó, aparece o áudio. É bem simples a edição, assim, né? Nesse programa. E ele é de graça. E é fácil instalar, fácil baixar também. Aí depois... Deixa eu só falar uma coisa, gente. A gente vai fazendo meio rápido, porque a gente tem um tempo aqui. Isso. Mas eu estou gravando, depois eu vou passar para o professor Everaldo, que é quem está se comunicando com vocês por e-mail, e aí a gravação fica disponível para vocês, tá bom? Isso. Gente, se vocês tiverem dúvidas também pode me interromper, tá bom? Eu estou falando meio rápido, porque é que nem a Day falou, né? Tem o tempo.
Mas também é bem simples, se vocês quiserem a gravação, ela vai disponibilizar e vocês podem ver como não é um bicho de 7 cabeças. A primeira vez que o Stefano apresentou pra gente, eu também fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. Mas a gente pega o jeito, aos poucos a gente vai caminhando. E aí, depois que eu fiz a edição do áudio, eu geralmente coloco... Deixa eu ver se já tem essa pasta aberta aqui. Não, eu coloco nessa pasta de episódios editados. E é igual a Carol falou. Quando você salva, ele não vem com o nome do arquivo, às vezes vem com o áudio do WhatsApp, então fica sem número. Quando a gente vai colocar na outra plataforma, que a Carol vai mostrar daqui a pouco, fica mais fácil você colocar numerado, assim, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Porque é mais simples para a gente poder colocar a introdução, as transições, a música, enfim, né? E aí, eu subo aqui para o Drive. Deixa eu achar aqui. Eu subo aqui para o Drive e coloco, né, e crio uma nova pastinha de editados. E aqui já são os áudios editados. E é isso. Essa é a parte até que é complicada, é trabalhosa, mas ela não é difícil. Você consegue ir pegando aos poucos. Eu vou falar um pouco também sobre a nossa divulgação. A Carol ainda vai explicar uma parte da edição, mas como eu já estou apresentando a tela, para ficar mais fluido. Essa aqui é o nosso Instagram, o Instagram que os alunos criaram, para a gente poder fazer a divulgação. E aqui tem todos os episódios que a gente já gravou, já publicou. E é isso. Aqui nosso Instagram está muito legal. Quem quiser também pode seguir lá, @geonavida_fesp. E no Spotify, que aí a Carol vai explicar como a gente coloca no Spotify. Esse é o nosso podcast. Ele tá bem legal, gente. Nossa, muito incrível. Os alunos, nossa, sem palavras, assim, eles são muito caprichosos. Todos eles estão participando bastante, principalmente agora, né, igual a Dai falou. E aí agora eu vou passar a palavra para a Carol poder falar um pouco sobre a outra plataforma que a gente utiliza, a outra ferramenta que a gente bem utiliza. Rapidinho, deixa eu só dar um depoimento. Quando eu propus o projeto, daí já pensei assim, vai ter que editar o áudio, mas eu não sei fazer isso, e eu não teria muito tempo para aprender. Então, eu conheço uma pessoa que poderia fazer isso para mim, uma pessoa do meu convívio, né, que não é aluno, que não estava no projeto. E eu pedi para essa pessoa, falei assim, escuta, se for possível, você pode editar os áudios para mim? A pessoa falou, não, eu edito, não tem problema. Só que eu não falei isso para os alunos, né? Eu cheguei na reunião e falei assim, o que vocês acham que a gente pode fazer? Aí o aluno falou, professor, a gente precisa editar, porque a gente está nesse momento aí da internet, a gente produz conteúdo, tipo assim, todo mundo aqui sabe que a gente tem que editar. Falei, mas alguém sabe fazer isso? Ele falou, eu sei. Eu falei assim, tá, mas você pode ensinar alguém? Porque acho que fica muita coisa para você, né? Ele falou assim, eu posso. E aí ele ensinou as meninas. Então, às vezes, assim, nessa coisa de dar aula, de tudo muito rápido, e agora, o que a gente faz? A gente, às vezes, resolve, né? Então, eu conheço uma pessoa que sabe, eu vou jogar para essa pessoa fazer. Tem um roteiro que precisa terminar, daí que eu termino. Tem uma coisa que precisa divulgar, daí que eu divulgo. E a gente não dá o espaço para os alunos. Então, é muito importante dar esse espaço para os alunos, porque eles, ainda mais nessas questões tecnológicas, isso já faz parte, né, da vida deles. Alunos do ensino fundamental, do ensino médio, eles já nasceram na época que tinha internet, né? Eu não, na época da minha faculdade eu usava disquete, e a internet tinha só na faculdade. Então, é muito importante pensar nisso também, né, na postura do professor. Às vezes a gente tem um pouco de medo de deixar fluir, que a coisa não vai acontecer, mas é aí que a coisa acontece, né? Desculpa, Carol. Sim, então, é isso mesmo. E é aquilo que eu falei, né? A Dai falou que tem uma pessoa que edita para ela, e a gente precisava de alguém que editasse, só tinha o Stefano, e para não ficar muita coisa, a gente também quis aprender. E, gente, é muito bom aprender a mexer nessa ferramenta, porque ela é útil em todos os sentidos, principalmente para a gente que está fazendo podcast. E é legal, principalmente porque quem ensinou a gente a usar foi um dos alunos, então tem essa troca, né? Gente, eu tô baixando aqui os áudios para facilitar para visualização. Eu vi que a Renildes tinha levantado a mão, então, enquanto eu baixo aqui os áudios, se vocês quiserem fazer perguntas. Eu não consegui a resposta, o Marcelo me passou. O endereço do Instagram de vocês.
Tá bom. Isso, gente, eu coloquei Bom, o endereço do Instagram no chat, tá bom? Para quem quiser seguir, convido vocês a seguirem, inclusive no Spotify. Trabalho super legal de vocês. Muito obrigada. Adorando. bom, então eu vou apresentar aqui minha tela. Meu computador vai ficar um pouquinho lento, gente, então peço Vocês me avisam quando eu estiver apresentando. Já está Tá apresentando. apresentando? Tá. Sim. Então, aqui na nossa pasta de editados do episódio 21, quer dizer, a Karina já lançou aqui os áudios na qual ela editou. E aí o próximo passo é subir nas plataformas de streaming, né? Então a gente faz o download e ele vai ficar aqui nos nossos arquivos, né, gente? Deixa eu tirar meus arquivos pessoais aqui. E a gente simplesmente extrai, né, esses arquivos daqui. É um processo bem simples. Pronto. Bom, daí a gente entra no Anchor, que é essa plataforma que vai distribuir o podcast no Spotify, no Google Music e muitas plataformas que vão possibilitar que as pessoas escutem, né? Então, ela não fica só restrita ao Spotify, porque a gente sabe que às vezes o Spotify ele precisa ser pago, né? E aí muitas pessoas não usam ele. Mas, enfim, essa é a parte aqui por trás do Anchor aqui do nosso episódio. E sempre que a gente vai publicar um episódio novo, eu vou traduzir aqui, vou colocar em português. Ah, tá, ele não... vai ficar em inglês, mas acho que dá para entender que um novo episódio, né? Acho que é meu computador que não traduz mesmo. E a gente sempre vem aqui na nossa biblioteca. Então, o próprio programa, ele vai organizando os áudios na qual a gente já editou, caso a gente queira reutilizar um áudio que já foi editado, a gente consegue procurar aqui na nossa biblioteca. E aí o processo é bem simples, a gente abre aqui a nossa pastinha, né, com os nossos episódios editados, e a gente lança eles aqui nesse Your episódio. A gente lança aqui, que é aqui onde a gente vai editar, colocar a musiquinha e tal. Então, a Karina, ela já colocou eles nas ordens, né? Então, a gente tem 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu lanço eles aqui na ordem mesmo, porque isso facilita o trabalho. A Esther levantou a mão. Pode falar, Pode falar, Esther. Meninas, boa noite. Primeiramente, eu queria saber onde que vocês estavam quando eu estava fazendo minha primeira avaliação do primeiro semestre, porque foi um podcast que eu penei para fazer. Mas, enfim, eu lembro que na questão de edição, eu penei muito com questão de efeito. Aquele fundinho musical e, às vezes, o áudio sumia, outras vezes ele ficava muito alto. Então, foi um sacrifício para mim conseguir arrumar ele. Eu queria saber como é que vocês fazem isso, se é pela plataforma, né? Ou se é lá naquela outra que a mocinha apresentou, a Karina apresentou. Então, eu não estou vendo o seu nome agora. Perdão. Alice? Esther, desculpa. Então, Esther, a edição das músicas de fundo, né, dos efeitos sonoros, pode ser feito nas duas plataformas, tanto no Anchor como no Audacity. Só que no Audacity você vai precisar buscar, então, as músicas que são, né, os efeitos sonoros que são abertos, né, porque tem os direitos autorais, então você precisa saber onde buscar essas músicas. E vai ser um processo no qual a gente, na verdade, não utilizou, porque o próprio Anchor, ele já dá o efeito sonoro que a gente quer.
Então, não precisa ficar editando onde precisa ser mais baixo, onde precisa ser mais alto, onde começa, onde termina, qual que vai ser o efeito, qual que vai ser o outro efeito, porque o próprio Anchor, ele já que configura com o volume da voz, enfim, é automático. A gente só escolhe a musiquinha que acha mais legal, que acha que vai combinar melhor, e aí o próprio programa já modifica com o áudio. Então, eu vou mostrar aqui para você ver que é bem simples mesmo. Então, por exemplo, ó, como é do nosso roteiro, a introdução do episódio, né, aquela parte, oi, eu sou a Damares, esse é o episódio tal, sempre vai ter a nossa musiquinha. Então, a gente já escolheu isso, né, de forma coletiva, qual que vai ser a música que a gente vai usar em todos os episódios para a introdução. Então, a gente vem aqui, eu já soltei aqui, né, ó, episódio não, né, o áudio 1 da Damares, que é a introdução. Eu venho aqui em adicionar uma trilha sonora na musiquinha, é bem... Vocês conseguem ver. E aí ele vai dar uma série de estilos de música. Então, calmo, alegre, curioso, dramático. As músicas que a gente escolheu estão na categoria alegre. E a gente escolheu a musiquinha sempre para introdução, a musiquinha que se chama Zeppelin. E aí eu seleciono ela e eu consigo ver como que o próprio programa padroniza com a voz de quem gravou o áudio, né? Então eu vou soltar aqui, aí vocês me falam se vocês conseguem ouvir. Consegue sim, amiga. Olá, eu sou a Damares e esse é o episódio de número 20 do nosso podcast Gel na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas. Bom, e aí o próprio programa, conforme a Damares ela vai diminuindo ou terminando a fala, o próprio programa já faz com que a música também vai terminando. Então fica bem assim, organizado, fica bem bonitinho, a gente não mexe em nada. A gente só aplica, só adiciona a música. Daí ele vai fazer que vai processar um pouquinho aqui, demora alguns segundinhos. E pronto, tá com a música. Eu venho aqui, eu removo esse e eu clico aqui nesse sinal de mais e ele vai adicionar ali para mim já com a música. Eu subo esse áudio lá no topo, por quê? Porque ele é o áudio número 1, então ele vem primeiro. Pronto. Então a Damares fez a introdução e já tá com a musiquinha. Como a Karine editou por numeração, eu sei que o próximo áudio é o número 2. Aqui, ó, a apresentação do professor Tiago. Então, eu coloco logo abaixo da introdução. Depois, eu sei que tem a parte 3. Opa, peraí. Isso, a parte 3. Então, eu subo logo abaixo da parte 2. A 4, e aí tem a conclusão. Na conclusão, a gente escolheu uma outra música, então sempre vai ser esse mesmo efeito em todos os episódios. Deixa eu procurar aqui a parte 5, conclusão. A musiquinha também está na categoria alegre, mas ela se chama Skyway. Então, é uma outra musiquinha para conclusão. E, infelizmente, chegamos ao fim do episódio. Eu quero agradecer a participação do professor Tiago por ter contado um pouco da história dele como atleta e nos trazer questões tão relevantes para pensar sobre o racismo no Brasil. Também... Bom, então vocês podem ver que o próprio programa já modifica a musiquinha para o jeito que a gente quer. Então ele vai processar aqui rapidinho. Eu removo esse que está sem a música. E adiciono no sinalzinho de mais aquele que eu coloquei a música. Feito isso, o processo já está quase pronto, porque eu já organizei as ordens, coloquei as músicas, e aqui eu posso escutar como ficou, enfim. Aí vocês podem clicar aqui nesse play e ver como ficou a ordem do episódio inteiro. É sempre bom ouvir antes de passar para o próximo.
Aí a gente salva. Desculpa te atrapalhar, mas eu não sei se você viu, lá no roteiro tinha a aplicação de uma transição depois da apresentação do professor Tiago. E aí já dá para explicar para eles como é que faz a transição. Ah, verdade. Só um minuto, eu vou voltar aqui. Porque a gente faz assim, né? Depois daquela. Eu falei para vocês que a gente faz introdução, uma frase de efeito sem som, e depois uma musiquinha, para começar o episódio de verdade. E aí, nesse episódio, o professor Tiago, ele fez uma apresentação, assim, inicial dele. Oi, eu sou o Tiago e tal, eu fui atleta, sou professor de educação física. E foi bem rápido, então a gente resolveu usar essa apresentação dele no lugar da frase de efeito. Uhum. E aí, entre essa parte e o início, dá para colocar uma musiquinha. Tá. Então, isso. Então, sempre que eu quero fazer uma transição, às vezes tem um convidado, eu venho aqui, enfim, tá escrito transição. E a gente também já escolhe um efeito de transição, aqui tem vários. Eu não me lembro o nome de qual que a gente tinha escolhido. Era The Zeppelin, amiga. Deve estar lá embaixo. Gente, acrescentando também, esse aplicativo do Anchor, ele tem para o celular, e ele é bem fácil de mexer no celular, é ainda mais fácil. É bem simples. Eu baixei aqui, mas eu não me aventurei ainda nele. Mas eu já tenho aqui no meu... Ele é muito bom. Quando eu tenho dificuldade de mexer nele pelo computador, eu geralmente edito pelo celular. E é tão fácil quanto. É que às vezes no computador eu me enrolo. Nossa, eu não achei. Eu vou colocar aqui para vocês no chat, gente, um tutorial que eu fiz e passei para a Karina quando a gente começou o projeto. Porque os alunos já sabiam mexer, né? E aí, para não abusar muito do Stefano com as suas 20 e tantas matérias, né? Tem que ensinar isso também. Então, eu fiz um tutorial, que eu já mexia, né? Para que todos soubessem, né? O dia que qualquer um quiser subir o episódio, eles conseguem. Então, eu vou colocar aqui para vocês. É um tutorial de 10 minutos com todo esse passo a passo certinho. Carol, a transição que a gente usa, eu nunca acho no computador. Por isso que eu termino de editar no celular. Acho que é isso que você não tá achando. Se você quiser, eu coloco aqui pelo celular rapidinho e aí você já sobe por aí. Eu vou explicar o próximo passo e depois a gente consegue voltar no episódio, mesmo ele publicado, e adicionar a transição ou fazer alguma modificação que a gente percebe depois, às vezes, sabe? Sim. Então, eu vou explicar o próximo passo e eu vou subir esse episódio e aí depois, amiga, você pode adicionar. Então, eu vou dar só um exemplo aqui de transição. Você vem aqui, escolhe a que você acha mais adequada e você clica no mais. Ela vai aparecer aqui do lado e você posiciona ela no lugar na qual você quer que venha a transição. E aí esse é um processo bem simples. E se você não gostou do jeito, você pode removê-lo também. Bom, feito isso, aí você salva o episódio, né? Todas as modificações que você fez. E aqui vem a parte onde a gente volta lá na pasta para a gente entender como que tá a ficha técnica desse episódio. Então, qual que é o título dele? E a ficha técnica. Karina, você pode soletrar o título, por favor? Do episódio? Isso, por favor. Peraí que eu vou pegar na pasta. Bom, então aqui é a ficha técnica que a gente sempre monta em todos os episódios. Ela consiste em quem fez a gravação, quem fez a edição do áudio, qual foi a participação, nesse caso, o professor Tiago Batista, e no caso de alguma referência. Nesse caso, a gente não tem referência porque é somente a fala da própria vivência do professor Tiago, né? E no fim, o nome das pessoas que participam do projeto. Então, aqui é um processo simples também. A gente recorta e cola aqui nessa caixa de... Só uma coisa, Carol, aí não tem o roteiro. Geralmente a gente tem pesquisa e roteiro, e o nome das pessoas também. Aí não tem
Porque o professor Tiago, nesses episódios de racismo, a gente deixou as pessoas livres para elas contarem a história delas. Mas todos os outros episódios têm. Roteiro, pesquisa, tudo certinho. Por que essa proposta? Porque hoje, nesse meio aí da internet, né, é muito importante manter também a autoria. Não é porque eles são alunos do ensino médio, eles tiveram um baita de um trabalho que a gente não vai valorizar a autoria deles, para depois alguém copiar o que foi falado e não citar. Então, inclusive, né, eu e as meninas, a gente vai apresentar um trabalho essa semana sobre o podcast, mas a gente poderia muito bem utilizar alguma parte desse episódio, citar lá no texto diretamente e colocar quem fez, né, a autoria, que não necessariamente seria nossa. Então, isso é muito importante. E também já ensino os alunos que, assim, olha o trabalho que você está tendo. Quando você for fazer uma pesquisa, você vai copiar e colar da internet? Né? Não pode. Por quê? Porque olha o trabalho que a gente tem. Todo mundo tem esse trabalho, então a gente tem que valorizar o trabalho das pessoas. Então, isso. Desculpa, professor. O nome desse episódio, então, a gente fez uma padronização, né? Então, a gente vai ter 3 episódios que vão falar sobre racismo e todos eles vão começar com a frase: vamos falar sobre racismo? E logo em seguida o nome dos nossos convidados, né? Então, nesse caso, com o professor Tiago Costa. Tiago Batista Costa. Bom, a gente inclui o título e sempre a ficha técnica. Feito isso, a gente insere aqui embaixo o número do episódio, que nesse caso é o episódio número 21. Se vocês quiserem alterar a imagem também que vai aparecer nas plataformas, é só vocês virem aqui e inserir uma nova imagem também. A gente sempre mantém o logo do nosso projeto. Amiga, aqui só corrigindo, desculpa, é o episódio 20. Ah, tá bom. Obrigada. Episódio Imagina. 20. Aqui você pode incluir qual dia você vai publicar e qual hora. Então, às vezes, a gente termina um roteiro muito antes e também termina de gravar e editar muito antes da data que está prevista. Mas, mesmo assim, a gente sobe e coloca para ser lançado no dia em que ele deve lançar. Nesse caso, ele vai ser lançado agora, nesse momento. Estou fazendo ao vivo aqui. Então, feito todo esse processo, a gente publica agora. E pronto, ele já vai subir nas plataformas. Basicamente, esse é o processo que a gente faz em todos os episódios. Uma coisa que é importante, desculpa, Carol, mas uma coisa que é importante dizer é que, vejam, a gente só está subindo no Anchor. Mas o próprio Anchor vai distribuir para todas as outras plataformas, para o Spotify, para o Deezer, para o Google Podcast, para o alguma coisa lá da Apple. Então, assim, você digitou no Google Geo na Vida Podcast, vai aparecer em todas as plataformas. Só que ele demora um tempinho para distribuir, tipo umas 2 horas. Então, por exemplo, se você tem aquele compromisso de eu vou lançar os episódios todo sábado, 2 horas da tarde, então você precisa colocar ele aqui no Anchor para publicar meio-dia, e aí ele vai compartilhar, né? Até 2 horas da tarde vai estar em todos os lugares. Bom, então esse é o processo que a gente faz. Depois que você publica, passa-se uns dias, você pode voltar aqui e ver o número de pessoas que acessaram, que ouviram o podcast, enfim, que compartilharam. O próprio Anchor também dá essa análise depois. Se vocês quiserem ouvir como fica o final, como fica finalizado, lá no Spotify já tem todos os outros episódios que a gente já subiu, e tem os exemplos de como fica a nossa edição também. Além do conteúdo, tem a edição, que é também trabalhoso, né? Bom, e aqui são as plataformas que a gente utilizou no nosso projeto. Então, como a professora disse, ele distribui para várias outras plataformas, o iMusic, o iCloud, enfim. E aqui a gente usa o Spotify e o Instagram para divulgar os podcasts. Então, depois que ele lança no Spotify, a gente publica lá no Instagram, faz o Stories, né? Faz o feed, onde a gente também fez um padrão bonitinho para chamar a atenção das pessoas, né? Para ser uma coisa visual mais bonita.
E a gente utiliza o Anchor também, como essa plataforma que vai distribuir o podcast. Então, essa parte aí, eu acho que eu posso começar falando, né, já para a gente encaminhar para o final, porque a gente precisa terminar às 9, mas eu quero dizer que a nossa experiência no projeto, ela tem sido surpreendente. Primeiro, porque quando você entra lá no nosso perfil, tem episódios de 15 minutos, de 20 minutos, e dá a sensação de que não dá tanto trabalho assim. Mas é um trabalho grande, e é um trabalho também que, como docente, né, falando como docente desses alunos, tem me surpreendido muito. Né? Então, essa semana eu estava aqui na minha, e aí um aluno me mandou uma mensagem, até compartilhei com as meninas, e esse aluno falou assim, professora, eu estou pesquisando sobre determinado tema, e eu vi um termo, geografia humanística, e eu achei muito interessante que a geografia também é uma ciência, assim, que faz pesquisa, né? Não é só aquela coisa das ciências exatas, só as exatas que faz pesquisa, tem pesquisa nas humanas também. E eu queria muito saber mais, você tem alguma coisa para me indicar? Eu fiquei chocada, porque eu já dei aula na Unesp para licenciatura em Geografia, já dei aula na UFVJM para licenciatura em Geografia, já dei aula na UFSCar para licenciatura em Geografia e nunca um aluno me pediu um texto de epistemologia para entender uma das áreas da geografia. Aí eu pensei, olha só como a gente tem esse costume de discutir só o médio, digamos assim, só as situações médias que a gente pode encontrar. Pouquíssimas vezes a gente fala sobre dificuldades, então aluno que não tem acesso à internet, etc, etc. Mas a gente não está preparado para momentos de surpresa. E eu falei assim, eu não vou cortar essa sede de conhecimento do meu aluno de jeito nenhum. Professor, o que você tem para me indicar? Eu peguei um livro que é referência na área e falei assim, ó, tem esse livro, eu sei que você não tem tempo para ler, mas tem uma introdução, um livro acadêmico, mas tem uma introdução, que a introdução tem 5 páginas, eu acho que ela já dá o tom do livro. E depois, se você tiver mais tempo, você pode ler para entender o que é geografia humanística. Então, eu fiquei muito surpresa por isso, né? E aí, eu até conversei com as meninas sobre isso. Às vezes a gente não está preparado para ter esse tipo de resultado, né? Que é um resultado muito diferente. A gente não espera que um aluno vai pedir texto acadêmico para ler. E mais do que isso, eu acho que uma experiência também que eu acho que vale a pena falar aqui é que ao longo do tempo os alunos eles também enfrentam dificuldades, né? Então nem tudo são flores. A gente tem resultados incríveis, mas a gente também teve problemas. Inclusive nesse momento da pandemia, né? Os próprios alunos passam por problemas. Então, alunos que estão muito cansados, alunos que têm muitos outros compromissos, alunos que ficam doentes. E aí, quando eles vêm falar comigo, ai, professora, eu não vou poder fazer, estava na minha responsabilidade e tal, a minha postura é, tudo bem, você não vai poder fazer, então vamos levar esse episódio mais para frente, vamos trazer outro para esse lugar aqui, não tem problema nenhum, acontece. E assim eles se sentem parte de verdade, como eles de fato são, né? Então, como professora, eu me sinto muito mais próxima, eu acredito que, junto com os estudantes, a gente conseguiu criar um vínculo. Porque até então, eu estava dando aula para eles como eu estou aqui na sala, né? Todo mundo com a câmera fechada, e eu não conseguia criar vínculo com esses alunos, era muito difícil. Claro que tem um ou outro que participa mais, mas agora eu consigo, de fato, conversar com eles, né? A gente consegue trocar ideia, eles veem alguma pesquisa, alguma reportagem, lembram de mim, me mandam. Então, esse vínculo que eu tinha com alunos no presencial, eu acabei desenvolvendo melhor no projeto, né? Mas por quê? Porque eles se sentiram valorizados, né? Porque eles viram que eles são parte, né? Não é uma coisa de também, a professora está me valorizando, não é isso. Mas eles são parte, né? Eles são parte de todo o processo. Tanto que eu falo assim, eu não mando nada, porque, professora, mudamos o cronograma. Professora, hoje a gente vai publicar esse aqui no Instagram. A gente está sem tempo, eu tenho que fazer assim, assado. E eu vejo o quanto está funcionando por isso, né? Se eles estivessem, entre aspas, me obedecendo o tempo inteiro, de vamos seguir o planejamento da professora 100%, não estaria funcionando. Né? Então, eu fico muito feliz. O projeto está quase no fim, né? São só 30 episódios, inclusive, se vocês seguirem a gente, vocês vão ouvir o episódio número 30, que ele vai ser um relato de experiência, muito mais do que a gente já falou aqui, inclusive o relato dos alunos, o que eles acharam, o que eles descobriram de novo, como foi para eles. E acho que vai ser bem legal. E aí eu falei para eles, não vale fazer roteiro,
E todo mundo vai ter que falar meio que no freestyle, assim, e alguém vai editar, só uma pessoa vai ouvir, a gente só vai ouvir quando estiver no ar. E aí eles ficaram super felizes, né, com essa proposta. Vou falar um pouquinho, então, da experiência que eu tive com esse projeto, porque, assim como a Karina, a gente está na iniciação da docência, né? E aí, com a pandemia, a gente não tem contato com os alunos, a gente não tem contato com a sala de aula, com a escola. E esse projeto, ele possibilita que a gente cria um outro tipo de vínculo com esses alunos. Então, como a professora disse, a gente sabe quando eles não estão bem, a gente sabe quando eles estão doentes, quando estão cansados, quando, enfim, tá um dia ruim. E às vezes a gente só consegue ver isso quando a gente está na sala de aula, a gente vê aquele olhar, a gente vê a cabeça baixa. E mesmo estando à distância, com esse vínculo que a gente criou, com a autonomia deles, com eles se sentindo pertencentes ao projeto, a gente consegue perceber esse tipo de coisa muito mais fácil. Então é no tom da mensagem, sabe? A gente consegue perceber, eu pelo menos. E eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes. Uma das experiências que eu mais gostei, assim, e de um dos episódios, foi a criação do episódio que vai falar sobre refugiados. Inclusive, um episódio que está riquíssimo. E foi um dia em que a gente se reuniu, eu e eles, e a gente ficou horas à noite, assim, conversando sobre essa temática e descobrindo coisas que nem eu mesma sabia, que nem eles sabiam. E foi um processo muito rico e ficou um episódio maravilhoso. Enfim, eu sugiro que vocês também escutem ele. E foi, assim, uma coisa muito incrível para mim. Então, eu acho que essa experiência vai só fortalecer o nosso processo de formação. Agora, para finalizar, eu vou falar um pouco da minha experiência, que nem a Carol falou. Não sei se ela compartilha também, mas para mim foi muito importante, porque a gente está nesse início da docência, e o momento que a gente vive se torna ainda mais complicado, né? Porque a gente tem essa distância, a gente tem os alunos através das telas, né? Então acaba ficando mais difícil, porque a gente vê nomes, a gente não vê rostos, mas a gente também conseguiu perceber, pelo menos eu percebi, que esses alunos são muito diferenciados. Eles têm 21 matérias, igual a professora Dayana falou, e eles têm, acho que eles se dividem pela semana A, B e C. Acho que a C é que eles ficam mais tranquilos. E, gente, na semana A eles estão lá trabalhando e entregando, sabe? Você vê que os alunos são diferenciados e, meu, isso é muito bacana. Porque é uma experiência que a gente não consegue mensurar, assim, o carinho que a gente acaba criando pelos alunos, né? Principalmente porque a gente está através de uma tela, gente, é tão difícil criar vínculo, e com esses alunos, principalmente agora, que eles estão se soltando mais, gente, maravilhoso. Eu não tenho nem como descrever o sentimento que eu sinto, assim, e falar no feeling, né? Porque eu tô falando no feeling também. Gente, esse último episódio vai ficar tudo, porque eu não consigo nem imaginar. Incrível, gente, incrível esse projeto. Não sei o que será na minha vida sem ele no futuro, mas, né, a gente vai aí pensando em próximos. E é isso, gente, eu sou muito grata por estar participando, por ter essa oportunidade, e principalmente com a Day e com a Carol, gente, elas são incríveis, maravilhosas. E é isso, gente, não tenho muito o que falar, porque eu não sei expressar em palavras. Mas acho que é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa. E eu só queria falar uma coisa, que assim, eu não sei quantos de vocês estão efetivamente na sala de aula, né? Mas tem uma coisa aqui para nós, professor, para mim não, porque eu sou dos projetos, eu sou do povo, assim, né? É muito engraçado até. Por exemplo, tem um outro projeto que a Esther tá aqui, que ela faz parte, que eu falo para ela, Esther, eu não tenho roupa pro final desse episódio, porque vai ficar incrível. E, assim, eu percebo que, às vezes, os professores que estão em sala de aula, eles têm uma ressalva com estagiários, com pessoas que estão na universidade. Tipo assim, essa pessoa vai vir aqui, o que ela vai fazer? Ela vai levar meus alunos embora? Alguma coisa desse sentido, um ciúmezinho, né? E eu acho que isso é muito legal. Quando eu pensei nesse projeto, eu falei assim, gente, eu preciso de universitários nesse projeto. E como era um projeto de geografia, eu ainda não estava dando aula no curso de pedagogia, eu falei assim, olha, essas meninas já foram minhas alunas e acho que vai ser legal ter elas aqui para discutir essa geografia com os alunos. Então, foi um super ganho, porque se fosse só a professora que é a mesma que dá aula, que é a mesma que cobra atividade, eu acho que seria muito mais difícil de criar esse vínculo com eles.
né? Ainda mais agora que a gente não tem tanto contato. Então, elas estavam ali, né? Olha, a gente está aqui junto. A primeira vez que eu apresentei todo mundo, né? Elas falaram assim, a gente está aqui para aprender com vocês, vai ser muito legal. Então, achei que foi uma experiência, como docente, foi uma experiência de muito aprendizado para mim, sabe? Porque a gente muitas vezes fala na sala de aula, eu falo isso para os meus alunos do ensino superior, tem que fazer o estágio, valoriza o estagiário, mas às vezes o professor que está na regência da sala de aula, ele tem esse receio, né? E não, elas estão lá na universidade, estudando uma série de disciplinas, que eu já passei por essas disciplinas há muito tempo, e elas podem somar muito para esse projeto, como de fato elas somam. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Que eu aprendi muito nesse projeto. E, infelizmente, ele vai acabar, né? Porque as coisas acabam, mas acho que é muito bom também. Quando as coisas acabam assim, o aluno até falou, professor, tem que ter segunda temporada. Aí eu fiquei pensando, mas é muito bom quando as coisas acabam, as pessoas sentem essa falta, né? E aí, o momento que a gente voltar, a gente volta também já com esse know-how, com essa bagagem de, puxa, deu muito certo da primeira vez. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, a gente está com pouco tempo, mas se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, Isabela. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Eu quero parabenizar vocês por esse projeto tão incrível. Encher meu coração de esperança, sabe? Poder ver tudo isso, assim. Eu acompanhei alguns episódios, né? Mas poder ver todo esse processo, assim, né? Ver que realmente foi uma troca, assim. Isso é tão enriquecedor, e alguém aqui comentou que o Paulo Freire ficaria muito orgulhoso de vocês. E com certeza, é isso que eu acredito, sabe? É essa construção da educação como prática da liberdade mesmo, né? Que tudo é uma troca, uma construção. O aluno e o professor aprendem em conjuntos. Então, parabéns, de verdade, gente. Muito lindo. Encheu meu coração de esperança, de verdade. Posso falar? Parabéns a vocês. Eu sou formadora de professores da UFMG, mas eu sou muito ligada aos institutos federais, tenho orientandos e também CEPETs, etc. E aí eu mandei aqui no chat para vocês, eu enviei o endereço da associação, não sei se vocês fazem parte da Abralitec. Então, está aqui no chat em algum lugar. Deixei aí também o meu e-mail, tá? Se vocês quiserem me escrever, não entender alguma coisa, mas, assim, como disse a colega anterior, realmente vocês nos esperançam, entendeu? Fantástico o trabalho, parabéns, façam a segunda temporada, a terceira, a quarta, porque todos têm que ganhar. Ok? Muito obrigada a vocês, um abraço. Eu já usei o Audacity várias vezes, tem muita coisa gravada, mas eu nunca fiz um trabalho tão completo quanto o de vocês. Vou aprender, estou aprendendo com vocês e vou fazer, tá bom? Beijão para vocês. Tchau, boa noite. Ai, gente, que maravilha. A gente agradece, né? E sempre quando a gente tem algum elogio, alguma coisa, eu sempre compartilho com os alunos, sempre compartilho com as meninas, porque acho que é sempre importante. Eu só quero deixar aqui, antes de vocês saírem, que infelizmente a gente não tem bolsista no projeto, né? Então a gente faz tudo isso voluntário. As meninas são voluntárias, são de outra instituição, são voluntárias. A gente tem 8 alunos no projeto trabalhando voluntariamente, né? Então, assim, a gente teve pesquisadores, gente, vocês não têm noção, o professor Martin Torres, que a gente vai entrevistar. Eu, na verdade, só vou falar um oi para ele, né? Os alunos vão entrevistá-lo. Ele é um dos principais nomes da geografia, que trabalha com estudos de gênero. A gente teve vários professores do campus, né? Como foi o professor Tiago, a professora Maísa, a professora Fernanda, que, assim, eles estavam atolados de trabalho. Eu falei, olha, se você quiser participar, não, eu participo, com certeza, eu quero participar e tal. Teve professores de muitas instituições, assim, né? A professora da UFSCar, que participou também, a Neuza, que trabalha com a questão dos refugiados. Então, foi também um trabalho de muita solidariedade, sabe? Desses docentes, de pessoas que estão ali na luta todo dia, e eles tiraram também 5 minutos, 10 minutos para nos ajudar nessa proposta.
Acho que você falou alguma coisa de gêneros, que trabalha com gêneros. Não, eu falei que os alunos eles vão conversar com o professor, eles ainda não conversaram. Sei, mas você falou alguma coisa de gêneros? Que ele trabalha na abordagem de gêneros? Isso, ele é um dos principais nomes da geografia hoje, que trabalha com abordagem de gênero. Ah, tá. Depois você passa o nome dele para mim, porque eu acho que todo mundo devia trabalhar com abordagem de gêneros, entendeu? As línguas, a geografia, a história e etc. Ele é um geógrafo chileno, e aí eu falei para uma das alunas, ela falou, Martim Torres. Ela falou, professora, eu vou ter que estudar espanhol, eu vou voltar, porque eu tinha parado. Falei, não, mas ele estudou no Brasil uma parte, então ele fala portuguesa. Então ela já se sentiu assim, puxa, que legal, olha, outra língua, outra cultura, então... Foi muito legal mesmo, está sendo muito legal. Quero conhecer, tá? Porque a minha vida inteira eu defendo a abordagem de gêneros, tá? Porque eu acho, porque nós só nos comunicamos pelos gêneros, né? Então, essa ideia de usar o gênero, não falar, escrever parágrafo, né? Escrever um relato, desenhar um mapa e etc. Isso é muito importante, estudar as características dos gêneros, né? Sim. Eu também sou muito a favor, tá? Então, tá, foi ótimo falar com vocês, tá? Um beijão. Beijão. Gente, muito obrigada. Se ninguém tem mais nada a dizer, eu vou parar a gravação. Quero agradecer. Não sei se as meninas querem falar mais alguma coisa. Então é isso, gente. Até a próxima. Realmente agradeço vocês. Muito obrigada. E não deixa de ouvir nossos episódios, tá bom? Boa noite para vocês, gente. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.